Bom dia, prof. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia. Olha, hoje a galera tá em peso. Que legal. Gabi, Maicon, Iago, toda a turma aí, bom dia, né? Bom dia, prof. Bom dia, Gabi. Hoje meu áudio tá melhor. Aí eu Que bacana. Que bacana, que bom. Eu gosto de usar o microfone, sabe? Eu acho que fica mais fácil, assim, eu escuto bem vocês. Vocês estão me escutando bem, né? Aham. Legal. Olha, podem pegar... Prof, Sim. Sim, pode falar. a Camila tá falando que o dela não tá entrando. Camila, pede para Camila reiniciar o celular dela. O professor Thiago deu essa orientação. Professora, esse negócio de reiniciar muitas vezes não dá certo, porque eu já saí, eu não consegui entrar. Fala que não pode participar do mesmo jeito. Sério? Eu acho que às vezes é problema. Só se for problema na internet, não? Alguma coisa assim? Não sei, eu não sei explicar muito, né? Teria que ver com o professor Thiago depois, para ver se ele explica, porque, olha, todos vocês estão entrando de boa, né? A Duda já tá aí. Oi, tipo, na última aula o celular dela também deu bug. Oi. Então, o celular, às vezes o celular tá muito cheio, né? O bacana é quem puder assistir no computador, mas eu acho mais prático. Quem tiver... Sou pobre, professor, não tenho dinheiro. Eu tô no computador. Manu, bom dia. Então, mas pode ser, não precisa ser laptop, né? Pode ser computador de mesa, o que a mãe tiver, dá para você colocar, tá? O que tem aqui eu não posso mexer, não. É da minha irmã. Da sua irmã, né? Então tá. Mas é importante que vocês estão aqui, estão assistindo pelo celular, outros pelo notebook, né? Bacana que a gente está juntos aqui. Peguem para mim a apostila de vocês. Na última aula nós fizemos a leitura. Bom dia, Web. Nós fizemos a leitura do texto A Escravidão dos Índios e Negros, não foi? Na página 19 e 20. E aí a prof pediu para vocês responderem a atividade, né? E a gente vai, então, fazer a correção dessa atividade hoje. Tá legal? Aí vocês deixem os microfones fechados. Quando a prof for pedindo, aí vocês abrem e vão respondendo para evitar ruídos, ok? Quem tiver algum problema que não puder responder, né? Algum problema técnico aí, daí é só falar, né? Pelo chat, alguma coisa assim.
Então, a gente leu o texto e a primeira pergunta era lá o tipo de linguagem, né, do texto lido. Qual foi? Eu vou seguir uma ordem que eu tenho aqui, ó, na tela, de que vocês aparecem para mim a lista, tá? Então, Ana Júlia, pode responder para a prof. Ana Júlia, qual foi a sua resposta na número 1? Ana Júlia consegue falar? André Ronaldo. A Ana Júlia colocou a resposta ali no chat para a prof. Ela colocou que foi parcial e interpretativa, né? Ela acha. Alguém colocou a resposta diferente da Ana Júlia? Quem quer falar que colocou uma resposta diferente? Prof, eu coloquei uma diferente também, só que eu não sei se está certo. Qual foi, Manu? Eu coloquei clara e objetiva. Ok. E você, João? Botei também, claro e objetiva. Ok. Essa é a resposta correta, tá? É uma linguagem clara e objetiva, ok? Ana Júlia corrige a sua lá. Número 2. Por que podemos dizer, segundo o texto, que os indígenas tinham uma cultura incompatível com o trabalho que os europeus pretendiam forçá-los a fazer, tá? Eu vou pedir para o Hugo. Hugo, você pode falar? Tem alguém que está com o microfone aberto, que está com barulho. É Yasmin. Yasmin, fecha para a prof. Isso. Cadê? Eu pedi para o Hugo, né? Ver se o Hugo consegue responder. Hugo, pode responder no chat também, Hugo, se você quiser. Maria Eduarda caiu. Ok. Tá. E o Hugo não consegue responder ali. Quem pode responder essa pergunta? Responde, Duda. Número 2. O que você colocou? Por que os indígenas tinham uma cultura incompatível com o trabalho que os europeus queriam desenvolver? Quem respondeu? Quem quer falar? Olha só, gente, o índio, vocês sabem. Pode falar, Manu. Eu coloquei de acordo com o texto. Eu coloquei que, igual está no texto, não eram vadios ou preguiçosos, apenas faziam o necessário para manter sua subsistência. Perfeito, essa é a resposta, tá? Todo mundo sabe que o índio, ele tem cultura de subsistência, né? Que essa é a palavrinha-chave lá, ó. Eles produzem apenas o necessário para se manter, né? Então, a resposta que a Manu colocou está correta, né? E quem quiser pode abreviar também, né? Colocar que eles não faziam trabalhos árduos, né? Porque eles tinham uma cultura de subsistência, de coleta de frutas, né? De caça de animais, tá? Pode resumir com as suas próprias palavras lá, tá bom? E que a energia... Eu coloquei diferente, mas um pouco parecido, né? Pode falar. Porque antes dos europeus, eles já trabalhavam, parênteses, eu coloquei agricultura subsistente. O índio, né, ele trabalhava somente para a subsistência dele. O agricultor que tem essa cultura que nós chamamos de... Qual é a palavrinha, meninos? Lá em geografia vocês estudam muito isso, quando a pessoa quer adquirir bens, a cultura que a gente vive hoje. Como que é o nome? Quem lembra? Alguém lembra a palavrinha? Tá, eu vou lembrar, depois vou falar para vocês, tá? Então, os europeus têm essa cultura de ganhar, né? De ganho, de querer negociar, de crescer, de adquirir bens. E o índio não, é só subsistência, tá? Então, pode colocar isso lá. Os índios, eles guardavam as energias deles para as celebrações dele, né? Para as danças, para os rituais, né? Então, era para isso que eles guardavam as energias. E eles, então, não faziam trabalho árduo
por causa da cultura deles. A número 3, quais foram as duas tentativas de tomar... mais ou menos, Isabela, não é posse. Tem uma palavra que a nossa sociedade vive, que é essa sociedade, capitalismo, tá? É isso aí. A nossa sociedade é uma sociedade capitalista, né? Que a gente está sempre querendo captar, né? Captar mais, né? E os índios não são assim, né? Eles se satisfazem com aquilo do dia a dia deles, né? Aquilo que serve para eles se alimentar e tal. Tem outras culturas que também têm essa mesma, dessa mesma forma, tá? Que são culturas de subsistência, viu? E não é capitalista. Acho que os ribeirinhos, quilombolas, tá? Mas isso daí vocês veem mais em história, mas é por aí. A número 3, quais foram as duas tentativas de tornar os indígenas submissos aos europeus? Eles fizeram duas coisas para tentar fazer com que os submissos, ou os europeus ficassem, os índios ficassem submissos aos europeus. Qual foram as duas coisas que eles fizeram? Quer falar, João? Bom, acho que eu só fiz uma, mas eu botei assim, um frio cálculo econômico, mas escravidão pura e simples, catequizar os indígenas. Uhum. É isso aí, tá? A escravidão, né, foi um dos métodos que eles usaram, e catequizar os indígenas, tá? A resposta que o João colocou tá corretíssima, viu? Então, os colonos, eles tentaram impor, né, a escravidão e a catequização dos indígenas, tá bom? Tá correto, João. Número 4, né? Quanto ao modo de lidar com o trabalho, o que tornaria um indígena um bom cristão, segundo os jesuítas, né? Segundo os jesuítas, o que fazia eles se tornarem um bom cristão? O que era necessário? Quem respondeu pode abrir o microfone e falar. Professora, eu botei assim, catequizar os indígenas para respeitar os europeus. Mas não sei se está certo. Eu coloquei adquirir os hábitos de trabalho dos europeus. É isso mesmo, tá? Para eles, para ser um bom cristão, deveria ter os hábitos, né, hábitos de trabalho, tá, dos europeus, ok? Desse modo, ele ia se tornar flexível, desse modo ele ia se tornar obediente, né? Então, na cabeça dos europeus, no momento que os índios, né, fossem catequizados, eles iam se tornar um bom cristão, adquirindo os hábitos dele. Tá correta a sua resposta, Isabela? Perfeito. Número 5. Por que surgiram conflitos entre colonos e padres? Por que surgiram esse conflito? Gente, os colonos eram as pessoas que plantavam, né? Que praticavam agricultura. E os padres que estavam lá. Por que eles começaram a entrar em conflito ali? O que aconteceu? Quem quer falar pode abrir o microfone e falar. Ronaldo, Maicon, Evelyn, né? Professora, eu botei assim, pois os padres não sabiam se os colonos eram pessoas ou não. A Isabela também colocou ali, porque os padres queriam proteger os indígenas, né? É isso aí, porque eles lidavam com os indígenas de maneira diferente, tá? Os colonos queriam escravizar, e os padres achavam que catequizando, tornando eles bom cristão, era mais fácil de conseguir o que queriam, tá bom? Então, havia divergência entre o modo de lidar, tá? João, repete a sua resposta para mim. Botei assim, pois os padres não sabiam se os colonos eram pessoas ou não. Tá. Não tá muito correta, tá? Tem que melhorar ela aí. Porque os padres, né, eles protegiam os indígenas da escravidão que os colonos queriam impor, tá? Você pode colocar dessa forma.
porque, na verdade, os padres não sabiam mesmo qual era dos colonos, né? Se eles eram bons ou não. Então, queria proteger os índios disso. Ok? Número 6. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Tá muito rápido? Quer que a prof dê alguma pincelada? Só colocar lá no chat, tá bom? Pode falar, Iago. Oi, Você quer responder número 6, Iago? eu respondo. Pode falar. A morte dos indígenas que se dedicavam a plantar os gêneros alimentícios. É a número 6. O que levou o Brasil a perder milhares de mão de obra indígena, né? E causou a fome no Nordeste, segunda metade do século. Por que muitos índios morreram? Eu coloquei da catástrofe demográfica, onde teve as epidemias e matou muitos índios. Ok, tá correto. A Ana Júlia também colocou a resposta dela aqui no chat, tá super certo, viu, Ana? Tá, é isso aí, tá? Foram as duas epidemias, ou foram as epidemias contraídas, né, pelos indígenas, que aí mataram milhares deles, tá bom? Então, essa é a resposta lá, ok? Página 22, vamos continuar lá na nossa correção. O que aconteceu entre 1562 e 1563 e em 1570? O que aconteceu aí? Nesse período? Entre 62 e 63, o que aconteceu primeiro aí? Duas ondas epidêmicas e incentivou-se a importação de africanos. Ok, perfeito, é isso mesmo, tá? De 62 a 63, aconteceu duas ondas epidêmicas, né, na comunidade dos indígenas. E em 1570 foi iniciado, né, a importação dos índios, tá? Ou dos africanos, né? Aí eles começaram a buscar africanos, né, para escravizá-los, ok? Número 8. Como esses dois acontecimentos se relacionam, né? Qual é a relação entre as epidemias indígenas e a busca deles pelos africanos? Quem quer falar? Prof, eu coloquei isso aqui, eu não sei se o meu tá certo. Pode falar. Eu coloquei que em 1562 e 1563, mais 60 mil índios morreram. E em 1570 começaram a importar os africanos pela morte dos índios e o fato de muitas mortes, porque como muitos índios morreram, eles começaram a importar os africanos, entendeu? Ok, é isso aí, tá? A resposta da Manu tá correta. É a causa e consequência, né? Por causa da morte de muitos indígenas, eles acabaram por iniciar, então, a importação dos africanos, tá? Pela falta de mão de obra indígena, viu? Então, podem colocar essa resposta aí. Então, naquela época, aí faltou mão de obra, então eles começaram a buscar um outro meio, que foi daí os africanos, tá bom? Questão número 9. Em sua opinião, qual é a importância das datas para os textos que tratam de informações históricas, tá? Por que é importante, quando a gente está lendo esses tipos de textos históricos, as datas? As datas servem para quê? Quem respondeu? Olha só, quando a gente comemora o aniversário da gente, é uma data importante, não é? Então, são datas marcantes, não é mesmo? Datas significativas. E nesse caso aqui, ó, a resposta é por que, né? Lá ele está perguntando lá por que esse tipo de data é importante?
para marcar os acontecimentos históricos, tá? Então, as datas, elas são importantes para marcar os acontecimentos históricos e que nós possamos fazer uma relação entre eles, de causalidade entre os eventos, ok? Querem que eu repita a resposta? Eu acho que essa vocês não responderam, que eu não vi ninguém se manifestar. As datas são importantes para marcar, tá, os acontecimentos históricos no tempo, e também para que possamos estabelecer uma relação de causalidade entre os eventos, ok? Muito bem, meninos. Número 10 lá, um texto histórico para você adota que lógica de organização das datas, tá? Quando você lê um texto histórico, como que é organizado as datas? Vocês já fizeram isso com a professora Josi. Quando ela manda vocês colocar lá aquelas datas lá. Isso, a Júlia colocou ali, anos e séculos, né? Pela linha do tempo, não é, meninos? Pela ordem cronológica. Se vocês vão contar a história da vida de vocês, vocês começam a contar a história quando? No momento do nascimento, não é isso? Então, é assim as questões históricas também, tá? Isso, Manu, beleza. Então, respondam lá, ó. O texto pergunta, né? Qual é a lógica da organização das... Isso, Isabela, você colocou ordem cronológica, tá correto. Então, é através dos aspectos históricos, da ordem cronológica, da linha do tempo, né? De acordo com os fatos, tá? Podem responder dessa forma. Meninos, lembrem que toda resposta precisa dar início com letra maiúscula, tá? Eu lembro de alguns na sala que gostavam de fazer letra minúscula. Número 11. Para você, qual a importância, né, para os brasileiros da leitura desse tipo de texto sobre a escravidão? É uma resposta bem pessoal, né? O que vocês acham? Vocês acham que é importante a gente ler sobre esse assunto? Por quê? Quem quer falar? Olha, a prof está deixando hoje o microfone livre para vocês falarem, tá bom? Uma resposta pessoal. Prof, Sim. eu acho que é importante para a gente entender como ocorreu a nossa colonização. Sim. É importante para isso mesmo, entender o período colonial, o período imperial, né? E também, Isabela, serve para a gente poder compreender as desigualdades sociais, né? Por que tem gente que tem mais, gente que tem menos? Por que existe ainda os negros, os africanos? Como que foi formado o povo brasileiro, né? Então, serve para tudo isso, né? Estudar esse tipo de texto sobre a escravidão nos faz ter conhecimento sobre o período colonial, o período imperial, e também a questão da desigualdade social que ainda é presente, né, no mundo, não diria nem só no Brasil, né? O Brasil é muito evidente isso, as favelas, a gente consegue compreender essa questão dos quilombolas, né? Um monte de coisa assim. Por isso é muito importante a disciplina de história, né? E depois de português é minha disciplina preferida. Eu sei que todo mundo tem uma preferência, não é verdade? Eu, quando estudava, sempre fui apaixonada por história. Página 23, tá? Nós vamos iniciar agora um assunto novo sobre regência nominal. Até aí, ok? Podemos começar? Tá? Esse assunto, ele vai exigir um pouquinho de atenção de vocês, tá? Maior. A regência nominal, ele vem completar o capítulo anterior que a gente estudou, né? Do outro livro, né? E o que é regência nominal? É regência do nome. Nominal é nome. O que é nome dentro da língua portuguesa? É o substantivo, não é?
Tudo aquilo que tem nome é substantivo. Então, a gente vai falar sobre essa regência aí. Na página 23, quem quer dar início lá na leitura? Gabi, você quer ler? Aham. Pode ler lá então, Gabi. Regência nominal. Você estudou no capítulo 3 nomes que exigem um complemento para terem sentido completo. O termo que atende a essa necessidade é chamado de complemento nominal. Esses complementos são ligados por meio de uma preposição ao nome que os demanda. A regência nominal diz respeito a essa associação entre nome e complemento e seus funcionamentos e particularidades. Regência nominal. Relação estabelecida entre o nome e o complemento exigido por ele. Continuar? Pode continuar. Uhum. A regência se estabelece entre um termo chamado regente e outro chamado regido. O regente da regência nominal é o nome que demanda o complemento de sentido. O regido é aquele que complementa tal nome. Veja o nome. A opção pelo escravo africano. Na oração... Pode falar, pode continuar. Na oração opção é o termo regente e pelo escravo africano é o termo regido, que tem sua relação estabelecida com o nome por meio da preposição por, no caso, contraída com o artigo o, ou seja, pelo. Temos, portanto, termo regente opção, preposição por mais artigo o igual pelo termo... buguei um pouco, tá? Termo regido, escravo africano. Daí há uma relação de dependência. Continuar ou parar? Para um pouquinho aí para a prof falar com vocês. Olha só, lá no iniciozinho, onde a Gabi começou a ler, diz lá o que é a regência nominal, né? Ela exige um complemento para terem sentido completo, né? Então, são palavras que precisam de ter um complemento, precisam ser completadas, senão não vai fazer sentido, né? Se você falar assim, Júlia tem opção, mas opção de quê? Opção de se vestir, opção de usar o cabelo, né, do jeito que ela quer, tá? A palavra opção, o substantivo opção, ele exige que tenha um complemento. E esse complemento, ele vem com a preposição, tá? Que daí é chamado complemento nominal, tá completando a palavra opção, né? Aí vocês viram lá ó, o conceito. Pode grifar isso aí que eu falei, tá? Exigem um complemento para terem sentido completo, tá? Aí vocês grifem na outra linha, lá está escrito complemento nominal, que é o nome, né? Aí são ligados, nesse mesmo texto aí, ó, na terceira linha, grifem, são ligados por meio de uma preposição ao nome que os demanda, tá? Ok? Grifaram? Então, regência nominal é o quê? É a relação entre o nome, né, e aquilo que o completa. E para que aconteça essa ligação, aqui nesse meio tem que ter uma preposição, tá? Aí vocês têm um exemplo embaixo, ó. A opção pelo escravo africano. Opção é uma palavra. Aí que nem a prof falou, opção de quê? Tem que ter alguma coisa para completar. Aí tem o complemento nominal que veio ligado pela preposição por, né? Que está lá a contração do por pelo artigo o, que fica pelo, ok? Até aqui vocês estão entendendo? Coloquem ok no chat quem está conseguindo entender o que eu estou falando até aqui. Para mim saber e continuar. Gabi, Ana, Isa, Manu, Maicon. Ok, meninos. Bacana. Então tá. Se alguém não estiver entendendo, coloca no chat também que a prof reforça a explicação. Mas vamos continuar. A Gabi, pode continuar a leitura lá, por favor? Sim, tá. Há uma relação de dependência entre regente e regido, pois escravo africano depende do termo opção. O termo regido é dependente do termo regente e o complementa, pois seu papel
na frase a completar o sentido do nome que o demandou. Veja mais um exemplo. Podemos distinguir duas tentativas de sujeição do índio. Nessa oração, o termo regente é tentativas e seu termo regido é sujeição do índio, conectado por meio da preposição de tentativas, exige o complemento de algo. Temos, portanto, termo regente, tentativas, preposição de, termo regido, sujeição do índio. Perceba que o nome tentativas pede um complemento de que, respondido pelo termo regente, de sujeição do índio. Ou seja, este termo é dependente daquele. Ok. Então, o termo regido, né, ele complementa, né, o termo regente, a palavra principal lá. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, João tem necessidade. De que João tem necessidade, né? Tem sentido completo? Não. João tem necessidade de comer. Ó, tem a preposição de e o complemento comer, tá? Então, de comer é o completa o sentido da palavra necessidade, tá? E toda vez vai exigir uma preposição, tá bom? Vamos na página 24 lá, continuando a explicação. Iago, você quer ler agora, Iago, esse restinho aí da explicação? Iago, tá ouvindo a prof? Isabela? O Iago, ok. Então, leia para a prof. E Iago, na página 24, aquele início lá. Pode ler todo o início lá, tá? Alguns nomes podem permitir duas regências nominais. Veja o exemplo. Os índios são gratos à natureza por oferecer o alimento. Nesse caso, a gratidão a alguém e por algo, pois ambos os complementos estão presentes. Termo regente, gratos. Preposição a, mais artigo, a igual a. Termo regido 1, natureza. Preposição 2, por. Termo regido 2, oferecer-lhes o alimento. Na frase, há duas regências nominais. Primeiro, entre grato e a natureza. E, depois, entre grato e por oferecer-lhes o alimento. Assim, temos duas preposições, dois termos regidos e somente um termo regente. Então, eu continuo nesse pontinho amarelo? Pode... Não, para aí um pouquinho, só para a prof reforçar aí, ó. Vocês viram que nessa oração houve quê? Houve duas regências nominais, tá? É um exemplo aí. Quando tem duas regências nominais, vai ter o quê? Duas preposições, tá bom? Então, é isso que tem que ficar claro aí, ó. Os índios eram gratos à natureza por oferecer-lhes o alimento. Nesse caso, gratidão a alguém e por algo, tá? Pois ambos os complementos estão presentes lá. O termo regente é gratos, né? Gratos a alguém, né? E gratos de quê, tá? Por que ele é grato, viu? Então, aí é um outro caso de regência. Leia, Iago, agora o quadrinho amarelo ali, que tem uma outra informação para vocês ali no quadrinho amarelo. Um caso de regência na linguagem informal. Ficou conhecida no Brasil a declaração de Angela Moss, pedindo desculpas por uma entrevista de 1980, na qual afirmava que pobres seriam sub-raça. Em 2015, em sua rede social, ela comentou sua mudança de pensamento. Tenho horror de quem pensa como eu pensava. Evoluir. Aí disponível aí aqui tem um site. Quer que eu leia o nome do site? Não precisa. Pode ler embaixo a explicação. Perceba que, na declaração, Moss usa o termo regente, horror, com a preposição de para introduzir o termo regido. Porém, é previsto pela gramática normativa
para esse regente o uso da preposição a. De todo modo, a declaração de desculpas não perde valor por sua inadequação à gramática, visto que a linguagem usada em ambientes como as redes sociais propicia essas subversões. Vocês entenderam aí, né? Que nesse caso ela utilizou uma regência nominal informal, que não é culta, não está dentro das regras da língua portuguesa, né? Por causa da preposição usada na fala dela. Só que em redes sociais isso é permitido, tá? Quando você está se pronunciando através de uma rede social. Assim como também é permitido em propagandas, né? Para que às vezes o editor ali, o publicitário, ele quer criar algo com mais impacto. Então, às vezes, ele faz essas mudanças de regência verbal, regência nominal, aí isso é permitido, ok? Mas numa produção de texto, numa linguagem culta, não é. Agora vamos ver se vocês entenderam até agora o assunto, né? Vocês vão extrair aí, ó, das frases a seguir, o termo regente, a preposição e o termo regido, tá? Vocês vão separar eles aí, ó. Nós temos na letra A, o motorista não foi considerado apto à função, tá? Aí, qual é o termo regente? Ok? Vamos separar. Qual a preposição, qual o termo regido? Eu vou dar... Agora nós temos 10h30. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês responderem aí essa questão para a gente avaliar até a letra D, tá? Façam só até a letra D, aí a gente já corrige, que é para mim ver se vocês estão conseguindo entender ou não, ok? 10 minutos. Enquanto vocês fazem aí, a prof vai fazer a chamada de vocês. Ana Júlia, a Carol tá aí hoje, não vi ela. Eu vou colocando falta aqui para quem eu não vejo. Daí, se eu estiver fazendo errado, vocês me corrijam aí no chat. Então, a Carol tá falta, né, hoje. André Luiz tá aí. Não viu, André Luiz? Falta também. André Ronaldo, eu vi. O Diego. Diego, hoje não viu o Diego, meninos. Falta pro Diego. Eduarda não entrou nenhuma vez. Fabiola, também não. Gabriele tá aí. Guilherme Monteiro também não vi. A André Ronaldo, a internet tá ruim, né, André? Guilherme Monteiro. Não vi o Guilherme hoje. Deixa eu dar uma olhadinha na minha listinha mais embaixo aqui, mas não vi o Guilherme hoje nenhuma vez, tá? Não. O Hugo tá aí. Iago também, a Isabela, o João, a Camila não está conseguindo entrar, a Camila está com problema na internet dela também. Lucas Mariano, hoje não está. Manu, a Duda está aí, o Maicon. Hoje o Richard não está, né? Ok, a Evelyn tá, e a Yasmin também tá. É isso, né, pessoal? Deixa eu anotar os meninos que eu dei aula antes no terceiro ano. Terceiro ano ontem.
Ok, nosso tempinho está acabando. Eu dei para vocês responderem. Estão terminando aí? Terminei, professora. Terminou, João? Esperar os coleguinhas dar ok ali. Tem mais gente que já terminou. Ok, então vamos lá. Vou pedir para o João, que foi o primeiro ali a terminar. A Isabela também já terminou. Vamos corrigir juntos, então, para a gente ver lá, tá? Qual é o termo regente, João, lá na letra A? O motorista não foi considerado apto à função. Eu botei considerado. Considerado é verbo, né? Eu considero, tu considera, ele considera, então não pode ser, tá? O termo regente sempre é um nome. No caso ali, qual é o nome depois do verbo? Depois de considerado, qual é a palavrinha, João? Apto. Apto, isso aí, Evelyn também, apto. Ok, Manu acertou. Apto é o termo regente. Qual é a preposição aí? Vixe. A preposição é o a. A é uma Acertei, então. acertou? E Sim. o termo regido é Função, eu botei função. correto, perfeito. Tá bom? Certíssimo. Na letra B, acho que foi a Isabela que falou que terminou em segundo lugar lá que eu vi antes. Isabela, responde para a prof lá na letra B. Os manifestantes são favoráveis a uma nova votação. Qual é o termo regente? Favoráveis. Beleza, Isabela, correto. Qual é a preposição? A, corretíssimo. E qual é o termo regido? Uma nova função, né? Lá, uma nova votação, né? Não é nem função. Nova votação, correto. Letra D, Manu, faz a letra D para a prof, Manu. O estudante ficou satisfeito com a notícia. Qual é o termo regente? O termo regente eu coloquei satisfeito. Ok, E preposição? Na preposição fiquei em dúvida do ou do a. É com. Com? Com, Ok. com a preposição, tá? E o termo regido? E o termo regido? Eu coloquei notícia. A notícia, tá bom? É isso aí. Então, voltando, o regente é satisfeito, a preposição é com e o termo regido a notícia, certo? Na número 2, tá tranquilo até aí, meninos? Acertaram 50%? Se vocês conseguiram acertar 50%, tá beleza, tá? É a primeira atividade que a gente está fazendo, então é natural. Complete as frases com a preposição adequada para estabelecer a regência nominal. Aqui vocês vão escolher uma preposição que fique adequada na oração, tá? Lá quando você diz, o local não possui acessibilidade, né? Aí, idosos. Qual é a preposição que eu vou colocar ali no meio que vai dar certo? Quem quiser pode responder no chat lá, que daí a prof vai confirmando, tá? A Isabela sugeriu para. Ok, pode ser para, tá? O local não possui acessibilidade para os idosos. Mas tem uma outra opção também, tá? Se você colocar a, isso, Maicon. Perfeito, Maicon. A idosos, tá correto também. Na letra B, ele sempre foi cuidadoso. Seu material escolar. Qual é a preposição que cabe aí? Podem colocar lá no chat. Com, isso. Certíssimo, vocês três, João, Maico e Iago. A letra C, o personagem do filme foi cruel, seu amigo. Qual a preposição? Perfeito, com,
Isso. Certo também, meninos. Gabi, todo mundo fez certo aí. Letra D. Na letra D, somos todos dignos. Aí, amor. D. Correto, Isabela. Preposição D. E na letra E, Rosana tem medo do futuro. Ok. A professora perguntou se os alunos tinham dúvidas. Aí, dúvidas à matéria. Qual seria a preposição aí? A professora perguntou se os alunos tinham dúvidas com a matéria. Não tá certo, tá, Maicon? Não pode ser com. Vamos lá. Quem mais pensa numa outra preposição que fica com uma regência adequada? Com da matéria também não, João. Não pode ser da. A professora perguntou se os alunos tinham dúvidas sobre a matéria. Ok, Manu, é isso aí. Sobre a matéria. Ou também pode ser acerca da matéria, tá? Acerca da matéria também pode ser, tá bom? Na letra G, o paciente demonstrou estar descontente. O tratamento. Qual é a preposição? Com. Isso, João, Iago, Isabela, Gabi, corretíssimo, tá? Na número 3, vocês vão marcar a alternativa em que há regência nominal, tá? Aí lembra que na regência nominal tem que ter o nome, o complemento nominal ligado pela preposição. Observem aí as orações e marquem a alternativa. Só tem uma correta, tá? Identifiquem ela aí e pode colocar para mim no chat lá a resposta de vocês. A terceira, a Isabela acredita que é a terceira, né? Alguém fez diferente da Isabela? É isso aí, tá? A resposta correta é a terceira mesmo, viu? Lá, os pacientes são gratos, né? Pelos cuidados, né? O termo regente gratos, né? Pelos é a preposição, né? E cuidados é o termo regido, beleza? Na número 4, você vai reescrever a explicação a seguir, colocando no local das lacunas os termos adequados, tá? Então, 5 minutos para vocês responder essa daí. A net da Evelyn caiu. Ok, tá bom. Depois a Evelyn assiste o finalzinho da aula. Quem saiu, né? Eu vi que agora nós estamos em 8, né? Nós estávamos, acho que em 12, 13. Tranquilo, depois vocês procuram lá no YouTube, no playlist, 8º ano, vai estar nossa aula lá gravada, ok? E procurem sempre manter a apostila em dia, cada aula que a gente tiver vai respondendo, corrigindo, para não dar aquele tumulto lá no final do bimestre, né? Que daí você tem que entregar a apostila e não respondeu ainda, né? Daí fica tudo muito confuso, beleza? Então, a prof quer que vocês agora respondam essa atividade 4 aí. 5 minutos para vocês reescrever ela, tá bom? Prof, Sim. você já leu os resumos do livro? Não, Duda, a prof ainda não teve acesso ao material, porque nós, professores, estamos aguardando a Meire a nos marcar o horário que a gente pode ir lá, né? Porque não pode estar todo mundo junto para não ter aglomeração. Então, ela vai fazer um cronograma para os professores ir lá corrigir, né? Aí, o dia que vai só eu corrigir, outro dia vai o professor de outra disciplina, porque cada professor vai corrigir a sua matéria, tá? Mas eu espero que todos vocês tenham feito o resumo, tá? A Evelyn está explicando aqui pelo WhatsApp.
certo? Responderam? Pronto, meninos? Vamos lá, então. Eu vou pedir para a Duda colocar a sua resposta. Duda, lê para a prof como é que ficou lá quando você reescreveu colocando os termos corretos. Conseguiu fazer, Duda? Quem conseguiu fazer, fala para mim lá no chat. Olha só, aí é o conceito, né, do que é regência nominal, né? Então, a primeira palavrinha lá, ó, é a relação estabelecida entre um nome e o seu complemento. Qual é essa relação? Então, é regência nominal, tá? Então, no início aí, você vai começar regência nominal, nessa primeira lacuna lá, você vai colocar isso. É a relação estabelecida entre um nome e o seu complemento. Essa relação estabelece um termo quê? Um termo regente. Regente? Isso, regente. Que exige um termo. Qual é o outro, Manu? Regido? Regido, ok. Né? Estabelece um termo regente que exige um termo regido. Presente na frase para servir ao primeiro, portanto, dependente deste, né? Então, o termo regido depende do termo regente. O regente é o principal, tá? É a palavra principal. Aí tem o regido, que vai completar esse daqui, ó. E para completar, para ter encaixe, precisa ter uma preposição. Beleza? Bem, eu vou explicar para vocês ali a outra atividade, tá? E aí vou deixar a atividade de casa também, ó. No texto de Boris Fausto, lido na seção Sentidos do Texto anterior, né, o autor trata da história do Brasil. Há muitos modos de olhar para o passado da humanidade. Pode-se escolher como tema um país, uma instituição, uma família renomada em determinada época, um povo, um estado, uma cidade, uma rua, entre vários outros temas que possibilitam examinar os acontecimentos do passado em uma sociedade. O texto a seguir, por exemplo, trata da história do estado de São Paulo. Leia-o com atenção para responder as atividades a seguir, tá? Então, existem muitas formas, né, de você conhecer o passado, além dos livros didáticos, né, e da história do país, do Brasil. Se você lê sobre determinada família, né, a família do Marquês de Pombal, então você vai conhecer uma época, tal, né? Se você lê, como que é o nome, gente, daquele? Zumbi dos Palmares. Se você lê sobre o personagem, né, lá, Zumbi dos Palmares, você também vai conhecer parte da história, né? Então, se você estuda a história de uma rua, a história de Peixoto, né? Você também vai conhecer sobre o município, tá? Então, existem diversas formas. E esse texto aqui é a história de São Paulo, tá bom?
A gente tem uns minutinhos, então eu vou fazer a leitura para vocês e vocês vão fazer a atividade. Ou vocês querem ler, cada um ler um parágrafo aí? Pode ser? Ou querem que a prof leia? Coloca no chat lá para mim saber. Eu não sei como que a internet de vocês está, então às vezes por problemas técnicos, aí fica ruim para vocês lerem, eu não sei. Querem que eu leia? Então vamos lá. A história de São Paulo, estado que nasceu desbravando o país, hoje abriga o mundo, né? Então a gente sabe que São Paulo é uma das maiores cidades, né, do nosso país. São Paulo possui uma história tão rica que conta a vida de uma nação que abriga em seu território, sem exagero, características de todos os cantos do mundo. Essa história começou com um povo desbravador, bandeirante, que subiu terras, serras e abriu florestas para marcar seu território em uma localização topográfica, que do ponto de vista da segurança era perfeita. Atualmente, a região está consolidada como uma das maiores potências econômicas e políticas no mundo. Segue em pleno desenvolvimento e abriga pessoas do mundo todo. No início, São Paulo vivia da agricultura de subsistência, da tentativa de implantação em escala da lavoura de cana-de-açúcar, e com o sonho da descoberta do ouro e dos metais preciosos, começaram as viagens ao interior do país, as bandeiras. Expedições organizadas para aprisionar índios e procurar pedras e metais preciosos nos sertões distantes. Ao longo de todo o século XVIII, São Paulo ainda era o quartel-general, de onde não cessavam de partir as bandeiras, e permanecia a pobreza em razão da carência de uma atividade econômica lucrativa. A virada na economia aconteceu na passagem do século XVIII para o século XIX, quando as plantações de café substituíram as de cana-de-açúcar para ocupar o primeiro plano na economia nacional, especialmente depois que Dom Pedro declarou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. São Paulo destacou-se no cenário nacional. A expansão da cultura do café exigiu a multiplicação das estradas de ferro. Foi um período de grandes transformações, marcado pela crise do sistema escravocrata, que levaria à abolição em 1988. E que daria lugar, entre outros fatos, à chegada em massa de imigrantes, principal solução para a mão de obra na lavoura. O estado prosperou e a capital da província passou por uma revolução urbanística e cultural. A chegada de milhares de imigrantes permitiu a ocupação do interior. Criaram-se as condições para pequenas fábricas darem início à industrialização, com o interior integrado ao crescimento da província. Novas estradas foram construídas e a prosperidade foi sacramentada com a República. O fim do Império estava selado com a abolição da escravatura em 1888, e Dom Pedro II foi deposto no ano seguinte. O primeiro período republicano do Brasil, até 1930, foi controlado por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A importância econômica do café de São Paulo e do gado de Minas Gerais sustentou a política do café com leite, com paulistas e mineiros se alternando na presidência da República. A ferrovia puxou a expansão da cafeicultura, atraiu imigrantes e permitiu a colonização de novas áreas. A industrialização avançava, criava novos contornos urbanos e abria espaço para novas classes sociais. O operário e a classe média, mais próspero do que nunca e agora como Estado dentro da federação. São Paulo via surgir cada dia uma novidade diferente: a eletricidade, os primeiros carros, o crescimento das linhas de bondes elétricos e de grandes obras urbanas. Tudo se multiplicava e diversas vilas passaram a conviver com o apito das fábricas e com uma nova classe operária.
A industrialização revelou o problema da geração de energia solucionada em 1900. Com a inauguração da Light, a capacidade de geração de energia foi decisiva para o desenvolvimento industrial entre 1930 e 1940. Nesse período, a aristocracia cafeeira viveu o seu apogeu, mas a Revolução de 1930 colocou fim à liderança paulista, trazendo para o primeiro plano outros estados da federação, sob a liderança do Rio Grande do Sul, de Getúlio Vargas. As oligarquias paulistas promoveram a Revolução Constitucionalista em 1932, mas foram derrotadas apesar da força econômica demonstrada. Nessa época, os trilhos das ferrovias paulistas chegavam às proximidades do Rio Paraná, e a colonização ocupava mais de 1/3 do estado. As cidades se multiplicavam. Socialmente, o estado, com seus mais de 1 milhão de imigrantes, tornou-se uma torre de Babel, profundamente marcada pelas diferentes culturas trazidas de mais de 60 países. Na última década da República Velha, o modelo econômico e político mostrava seu esgotamento após a Revolução de 1930. O país viveu um período de instabilidade e veio a ditadura de Getúlio Vargas, que terminou com a Segunda Guerra Mundial e abriu um período de redemocratização e a instalação da chamada Segunda República. No plano econômico, o café superou a crise do início da década de 1930, favorecendo a recuperação de São Paulo. A indústria despontou e outro grande salto foi dado. Com a chegada da indústria automobilística em São Paulo, carro-chefe da economia nacional, a partir da década de 1950, o estado paulista se transformou no maior parque industrial do país, posição que continuou a manter, apesar das transformações econômicas e políticas vividas pelo Brasil, tá? E quando a gente lê esse texto, vocês que estavam escutando, você começa a imaginar, né? Você começa a visualizar tudo isso na mente de vocês. É por isso que eu gosto de história. Meninos, então, a gente leu, agora vocês vão interpretar respondendo as perguntas que estão aí, tá? Essa vai ser a tarefa de casa, página 28, 29, e na 30 só tem uma pergunta lá, tá? Até número 10, ok? Nós vamos ter aula de novo na quarta-feira, né? Então, na quarta-feira a gente vai fazer a correção aqui, ok? Aí eu vou chamando vocês para corrigir. Alguém tem dúvidas sobre a aula de hoje? Querem fazer pergunta? Não, Manu, tá tranquilo? Então é isso aí, meninos. Bom final de semana para vocês, tá? Obrigada, né? Porque vocês estão aqui comigo, né? Já é 11 horas, tá todo mundo aqui juntinho, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, né? Fiquem em casa, se cuidem, façam as tarefas. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Beijos. Tchau, tchau para vocês.